É realmente possível ter uma saúde equilibrada fazendo uso apenas de substâncias naturais? Apesar de dividir a opinião de especialistas, a medicina ortomolecular vem ganhando cada vez mais adeptos. Quer saber como essa terapia pode ajudar você a ter mais qualidade de vida e até a rejuvenescer? Não perca o programa de hoje. O Viva Saúde promete. Fique ligado. Agora você vai conhecer um ramo da medicina pouco divulgado, mas que vem ganhando terreno quando o assunto é saúde e bem-estar. É a medicina ortomolecular. Para falar melhor sobre esse assunto, nós trouxemos a médica Isabel Frazão. Seja bem-vinda ao Viva Saúde, Isabel. Obrigada. Isabel, o que é a medicina ortomolecular e como ela funciona? A ortomolecular, esse termo, o introdutor desse termo foi Linus Pauling, um químico dos anos que nos anos 50 ele foi prêmio Nobel devido ao seu interesse pelas vitaminas. E uma das que ele mais estudou, o efeito dela no ser humano, no organismo, foi a vitamina C. Mas ele foi 2 vezes prêmio Nobel, foi um homem muito importante na década de 50. E a partir daí, nos 20 anos depois, aqui no Brasil, um grupo de jovens médicos paulistas, eles também começaram a estudar essas vitaminas, pegaram a ideia e começaram a fazer pesquisas sobre isso. Mas não só paulista. Neste meio também, um dos precursores da medicina ortomolecular aqui no Brasil foi um paraibano, Arnold Veloso. Ele é uma pessoa muito boa, ele também ganhou um prêmio sobre a pesquisa que ele fez na Alemanha sobre o magnésio. Uhum. Então, são grupos interessados que desde aí vêm estudando. Então, o que é a medicina ortomolecular? A palavra vem do grego, orto significa verdadeiro, e molecular de moléculas, né? Então, começa-se a estudar a verdadeira molécula. Então, qual é o princípio básico da ortomolecular? O princípio básico da ortomolecular é se preocupar com a nutrição e vitalidade da célula, que é o elemento importante, é o elemento básico do organismo. E por onde as doenças começam. Daí essa preocupação de se estudar a ortomolecular. Para Linus Pauling, ele dizia que para ter saúde, quando ele estudou as vitaminas nas células, que a saúde, só podia se falar em saúde se todo o organismo, todas as células e moléculas estivessem ordenadas. A partir do momento que há uma interferência, então, por exemplo, a interferência dos radicais livres, então há um desequilíbrio no organismo. E para haver esse reequilíbrio, se tem que se preocupar exatamente com a célula, de onde começou o desequilíbrio da pessoa. Então, de que a célula é feita? Vitaminas, proteína, sais minerais e enzimas. Isso é o que compõe. Então, nós trabalhamos com isso. O básico é isso, é se preocupar com o equilíbrio das células. Entendi, Isabel. E a medicina ortomolecular, ela é considerada uma medicina alternativa? Não, ela é uma terapia. Certo. Nós trabalhamos com farmacoterapêutico. Certo. Nós nos preocupamos com a saúde da célula. Nós não tratamos a doença. Por exemplo, então por isso ela é aplicável a qualquer ramo da medicina, a qualquer especialidade. Porque a nossa preocupação é que o paciente tenha saúde, tenha equilíbrio para que, se você tiver uma patologia e você está sendo tratada por um especialista, se seu organismo ele começar a ficar equilibrado, então tanto a medicação que você toma daquela doença, como também o seu organismo, a facilidade de se recuperar é bem maior. Qual o perfil do paciente que procura ajuda nessa terapia?
Olha, todas as pessoas que se preocupam com a sua saúde. Quer dizer, ela é uma medicina considerada preventiva, né? E é a verdadeira prevenção. É tudo, né? E a prevenção a partir do momento que você está preocupado em se manter bem, você tem saúde, mas você quer conservar a sua saúde. Certo. Agora, porque o que vai são... a saúde depende de cada pessoa. Então, existem as pessoas que praticam esporte, que gostam de ter saúde, então essas pessoas procuram muito. Mas existem pessoas bem esclarecidas, que acham que a saúde é mais importante do que tomar o remédio após a doença se instalar, porque, como você viu no começo, nós nos preocupamos com a saúde da célula. E, por isso, quando a célula está exaurida, está desequilibrada, então, de tudo aquilo que ela é formada, a gente faz a manutenção do organismo como se faz de qualquer coisa. Você tem um carro, você está sempre fazendo manutenção dele, não é? Então, porque para ele não se acabar. Se ele é novinho, você faz questão que ele fique sempre novo. É interessante. Você tocou no assunto anteriormente sobre os radicais livres. A medicina ortomolecular ela é conhecida justamente por combater esses radicais. Como é feito esse combate? E o que são os radicais livres? Sobre o ponto de vista bioquímico, radical livre é uma molécula de oxigênio que perde um elétron. Aí é bem difícil de entender, mas é assim... digamos, são 2 elétrons. Aquele elétron está ali, é para ser 2, mas um se perde. Então, fica faltando alguma coisa, fica um elétron ímpar dentro da molécula. E então, por que ele fica o quê? Você vai abrir, por exemplo, você compra, vai debulhar o feijão, que é a coisa que todo mundo sabe. E lá no meio você encontra aquela sementinha que está ali bem murchinha, dentro de uma vagem que está todo mundo verde, mas tem uma que está pequenininha. Está estragada praticamente, apesar de todas as outras estarem boas. Quer dizer, ela sofreu uma ação de alguma coisa. Pois, assim, o que acontece é que esse elétron, esse oxigênio que fica irregular, ele é que é o radical livre, porque ele vai procurar seu par que ele perdeu. E aí ele vai se anexar a outra coisa e vai adoecer a outra coisa. E vai produzir no organismo. Então, isso acontece até na geração de crianças, né? E como a gente pode combater esses radicais livres? Através de ter um acompanhamento. Porque, por exemplo, todo dia você se oxida. Você respira, durante esse momento que nós estamos falando, você está respirando. E como é que é feito esse acompanhamento? Através de vitaminas, sabe? Porque a gente vai nutrir a célula, como eu falei no começo. Então, a gente se preocupa com nutrição e vitalidade da célula. Então, através dos alimentos. E por isso ela não é uma especialidade, ela não tira paciente de ninguém, porque ela está tratando a célula. Mas, Isabel, o nosso organismo, ele não consegue combater sozinho esses radicais livres, não? Sim, ele tem um sistema de defesa, tem um sistema de defesa antioxidante interno, né, endógeno, e tem um sistema de defesa exógeno. O que é isso? O endógeno é constituído de enzimas que protegem, por exemplo, entra um bicho no seu organismo, então tem aquela série de defesas que vão. Mas quando os radicais livres, a invasão do organismo, o desequilíbrio celular é maior do que o próprio organismo pode, as doenças se instalam. E aí precisa de ajuda. E para não chegar a este ponto, você sabe, se você for ver a história, as pessoas, sobretudo as mulheres, morriam muito cedo. Não existia tratamento. Assim. A menopausa era considerada assim, uma doença. E você vê como o mundo cresceu, como o mundo hoje é diferente. Então, tem a defesa interna, mas existe, além da fonte natural de radical livre, que é produzido na hora que a gente respira, existem outras fontes de radicais livres. Por exemplo, a poluição do ar, os agrotóxicos. Quanto mais a ciência cresceu, mais fontes de radicais livres apareceram. Os nossos próprios problemas, o estresse. Não sei se você se lembra, que antigamente, eu sei porque eu era jovem médica,
E os professores diziam assim, a gente ia estudar aquele negócio, câncer de próstata, só é para pessoas depois de 60 anos. Câncer de mama é para mulheres depois da menopausa. Até os professores dizem, as mulheres não têm estresse, ou não têm... os homens morrem de infarto, mulher não morre de infarto. Mulher não tem infarto, porque mulher tem estrogênio. Né? Mas hoje a gente vê, eu sei de casos de pessoas jovens com 30 anos que têm infarto, mulheres. Homens com 30, 28 anos têm câncer de próstata. Então você está vendo, quanto mais o progresso, mais há uma agressão grande no organismo. Por quê? Porque nós comemos muito mais. As nossas comidas, as fontes, uma das fontes de radicais livres é exatamente a alimentação, que ela é conservada, se usa muito conservante, se compra onde compramos a nossa... nós vamos no supermercado, vamos comprar os congelados, que eles estão ali válidos até 1 ano. Né? Aí, o que se usa para isso? Uma série de conservantes que são, no final, cancerígenos. Dependendo do organismo, você pode comer a vida toda e não tem nada. Mas cada organismo é diferente. Cada sistema de defesa é diferente. Então, quer dizer, Isabel, que os radicais livres são provocados pelo estresse, pelos agrotóxicos, como você falou, pelos conservantes, enfim, fazendo com que as pessoas desenvolvam cada vez mais doenças como câncer, né? Isso é realmente uma coisa muito perigosa. Hoje em dia, o câncer está em todos os setores do organismo. Né? Mas então, você olha como é a nossa vida hoje, apesar do progresso, e a vida dos nossos antepassados. Entendi. Que eles comiam mais saudável. A vaca, o leite era tirado da vaca, do peitinho da vaca. Você comia planta, tinha frutas no quintal da sua casa. Então, o alimento era menos, mas era mais útil, mais saboroso, mais saudável. Mas hoje, a gente nem sabe se aquilo que a gente come, os orgânicos são realmente orgânicos. Não porque não foram plantados como orgânicos, porque o próprio o fertilizante, ele também não é mais natural. E fora as sementes, né, transgênicas hoje em dia. Exatamente. Isabel, a gente vai dar uma pequena paradinha para o nosso intervalo, mas voltamos com muito mais informações sobre a medicina ortomolecular. Não saia daí.